Opa! Tudo bem, pessoal? Tô de volta, tô retomando as atividades, agora com aquele bloco abrindo o jogo, um jogo que é um tópico fortíssimo para se trabalhar biologia, e um jogo muito legal que vai parecer com War. Nós vamos ter vírus, cada jogador vai controlar o seu exército de vírus, e nós vamos invadir esse tabuleiro lindo aqui que tem no lugar de continente os sistemas respiratório, circulatório, digestório, entre outros, e cada um dos países agora foram substituídos por órgãos, glândulas, e a gente vai invadir, vai atacar, vai competir pelo domínio e pela maioria de exércitos, nossos vírus, nesse pobre desse organismo que está sendo invadido por diversos vírus de todos os jogadores, e a gente vai ver quem vai danificar mais ele e menos vai sofrer as consequências dos médicos e do sistema imunológico. É mais ou menos essa a temática, só que nós não vamos explicar a regra aqui, nós vamos abrir o jogo. Eu sou o Thiago Moquebas, bem-vindo à Moqueboteca. Só para todo poder visual. Esse idiota tomou café a tarde inteira. Ele é hiperativo, ó. Para você ficar me zoando. Então. Não sou um idiota. Não é. Vocês estão vendo que não é. Ele Eu não sou um idiota. não é idiota, não é idiota. Ninguém aqui está falando isso. Só está muito acelerado. Está de bom humor, topou, vai fazer. Mas assim, a gente tem que esperar agora com aquela paciência de Jó. Dia das Crianças está aí, né? Acabou de passar. Eu estou aqui pagando meus pecados no dia do professor a respeito dessas crianças. É idiota sim! Então é isso. Eu já estou aqui com a minha caneca, Jô Soares, de entrevistador. Eu estou com a minha camisa, não sei se dá para ver, que eu comprado no Verdurão, com todos os elementos de Brasília, no formato banco imobiliário. Tudo a ver com joguinhos. E eu estou aqui com um convidado especial, um virologista, um viciado em videogame, em jogos virtuais. Vocês vão ver pela camisa dele, um jogador de Street Fighter profissional. Não, profissional não. Mas Um um jogador jogador de Street Fighter de tempo livre. De tempo livre, mas joga bem, compete. Um É. cosplay de Steve Rogers. Steve Rogers. Tem Joga essa bem. coisa de achar que é herói. E é um quase doutor, mestre. Mestre em Biologia Molecular pela Universidade de Brasília, né, especializado em vírus de inseto. Nada Nós melhor pra trabalhamos gente lá. falar do viral hoje com esse... E professor de Biologia. Né? Exatamente. Enganando, Esse astro de Brasília. enganando os alunos aí há 21 anos, mais ou menos. Cara, tá vendo, hein? Tô, Professor tô bem velho. Marcelo Padilha, Tamo aí, de gente, Biologia, tamo aí à disposição. grande amigo meu, e um excelente professor, agora comentando viral com vocês. Posso? Tá pronto? Tô pronto, manda ver. Prontíssimo. Então, Deixa eu só vamos tomar lá. um... Olha o copinho dele de golinho Zelda, uma camisa de Ken Masters. Olha, você sabe o sobrenome. Pô, tô orgulhoso de você. Vamos nessa. E aí, o que você manda aí desse jogo? Então. É sobre vírus? Sobre vírus. O que vai rolar? Nós temos cartas. Vamos colocar aqui. O verso da carta representa cada um dos jogadores. Então eles são separados aí por formatos e cores distintas. Cada jogador vai receber um kit com essas cartas. A parte da frente das cartas mostra os órgãos. Na verdade são as regiões, né? Uma região tem os 2 pulmões, e aí seria o sistema respiratório. A região tem todo o sistema digestório, aí tem intestino, estômago. Bom, é onde a gente vai realizar a ação, e a ação, de fato, é uma mutação. Aí tem várias cartas de mutação aqui que permitem os vírus se locomoverem, atacarem outros vírus, gerarem crises nessas regiões. Bom, basicamente é isso. Logo de começo, com essas fotos aqui, bonitinhas dos vírus, parecem monstros S.A., e você está humanizando os vírus com olhinho e boquinha, mas eu comecei a perguntar se eles tinham esse formato mesmo. Eu não sei, não lembro direito de vírus, lembro que tinha algumas polêmicas, mas eu estudei nas bactérias, tinha os bastonetes, Bactérias têm vários formatos, né? Bacilos, que são os Bacilos. bastõezinhos, né? As bactérias redondinhas são chamadas de cocos. Tem bactéria que tem o formatinho de V, são vibriões, espirilos e vários outros, né? Espirilos ou espiroquetas, tanto faz. Espiroquetas. Os vírus também têm formatinhos, são estruturas ultramicroscópicas, né, que até pouco tempo, assim, metade do século passado, a gente não conseguia nem visualizá-las.
porque com microscópio óptico, que era o que a gente tinha, até meados do século passado, a gente não conseguia ver vírus. Tanto que o nome vírus significa veneno, porque as pessoas achavam que, né, os médicos, os cientistas achavam que as pessoas estavam envenenadas. Né? Com o microscópio eletrônico, a gente conseguiu visualizar partículas virais. Os vírus são basicamente estruturas proteicas, né, é formado por uma estrutura que a gente chama de capsídeo, que ele é feito de proteínas, e esses capsídeos, eles envolvem o material genético do vírus. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas os capsídeos têm sim formatos. A gente define hoje 3 tipos de formas básicas, a gente chama de simetria, né? A gente pode falar que os vírus têm uma simetria icosaédrica, olha a matemática aí, né? Poliedro. Achou que não ia ter matemática? Achou errado, otário. Tem que ter matemática. Vamos. Então, icosaédrica, então, tem uma forma poliédrica, né? Agora, tem alguns vírus que têm uma simetria que a gente chama de simetria helicoidal, que é basicamente um material genético protegido por proteínazinhas, então ele tem o formato do material genético. Helicoidal vai ser tipo isso aqui, então, uma fita de DNA, mais ou menos. Isso aqui é a trilha de pontos de vitória. Nesse jogo não é chamado de ponto de vitória, é chamado de ponto viral. São os pontos virais. Você caminha exatamente num DNA, né? Não sei se é isso. Sim, isso aí está representando uma molécula de DNA dupla fita. Fera. E a terceira simetria, quando a gente não consegue definir o que ela é, né? É a simetria complexa, né? Tipo um vírus que ataca a bactéria, que parece uma nave espacial, né? Tem umas estruturas que eles ancoram na parede celular do vírus, uma estrutura para injetar o material genético e um capsídeo lá que parece um cristalzinho. Esse eu lembro das fotos. Esse vírus é um dos vírus mais estudados e normalmente é o vírus carro-chefe de foto de vírus, porque ele é bem legal mesmo. Então é bem mais simples que bactéria, se for pensar. São 2 formatos conhecidos e os outros. Você imaginar que bactérias são muito menores que as células do nosso corpo, por exemplo, o vírus é muito menor que a bactéria, a ponto de se multiplicar milhões dentro de uma bactéria. O vírus é muito formato pequeno. Mais simples é aquela monocelular, é isso? Não, a bactéria sempre é unicelular. Sempre unicelular. Até existem bactérias de tamanho diferentes, mas elas sempre vão ser menores que as nossas células. E o vírus é dentro dela ainda, dentro da célula. Ataca bactérias, protozoários, mamíferos, plantas, tudo isso. O vírus é muito pequeno. O nível de tamanho de vírus é quase nível de tamanho de proteínas. É um complexo proteico com material genético dentro. É muito pequeno mesmo, tanto que não é visível ao microscópio óptico. Tem uma exceção só, que já foi até cobrado no vestibular de medicina do Saúde. É um vírus chamado mimivírus. Mimi? Incrível, né? Mimivírus, mas ele é grande o suficiente comparado com outros vírus para ser visto no microscópio óptico, mas ele é uma exceção. E aí, vamos lá, voltando para cá. O vírus é o DNA. Ele vai lá e manda... Vírus é um material genético. Pode ser DNA ou pode ser RNA. Isso é mais uma das exceções em que o vírus se enquadra, né? Ele pode ser um material genético diferente de DNA, pode ser RNA. Né? E tem variações aí, fita dupla, fita simples. Célula não, célula sempre é DNA, fita dupla, material genético, molécula principal. Vamos lá, vou jogar logo na fogueira. É um ser vivo o vírus? Isso é extremamente complicado, porque tem cientistas que definem como sendo ser vivo, ou tem cientistas que definem como não sendo ser vivo. Né? A questão de definir o que é um ser vivo que é a grande dificuldade aí, né? Se definir um ser vivo como algo que tem metabolismo e reprodução, o vírus tem quando está dentro da célula. Mas como eles são parasitas obrigatórios, fora das células eles não têm multiplicação, não têm metabolismo, não tem nada. Eles dependem das células, tá, para tudo. Então, tem muitos cientistas hoje que trabalham a ideia de vida latente, ou dentro das células são seres vivos, fora das células não. Então, isso inclusive já foi polêmica de vestibular, questão que foi anulada, esse tipo de coisa. Foi anulado. Foi anulado. A questão do vestibular do UNB, por exemplo, foi anulada. Pra você, Marcelo Padilha, é ou não é? Tá no meio termo entre os dois. Tá? Em cima do muro, beleza. No meio termo entre os dois. É tipo uma semente, pronto. Bom, antes da gente falar dos termos dos jogadores, esse tabuleiro aqui, bonitão, que eu já mostrei um pouquinho, ele tem essas regiões, são os nossos sistemas. Representando alguns sistemas importantes. Um sistema só tem o cérebro. É uma representação parcial do sistema nervoso central. Sistema nervoso central. Só o sistema nervoso central. Tá faltando a medula. Coração, tá? Um lado e outro. Coração tá representando o sistema circulatório. Circulatório, pulmão respiratório. Os dois pulmões. Aí aqui é intestino delgado, intestino grosso e estômago. Tá representando o sistema digestório. Sistema digestório. Desse outro lado, fígado e pâncreas. São glândulas anexas do sistema digestório, então também tá representando... Ainda é sistema digestório. Ainda é sistema digestório. Não faz parte do tubo, mas faz parte do sistema. E lá embaixo, excretor. Sistema excretor. Isso, beleza. É isso. Perfeito. Tá, e agora tem um esquema aqui, porque os nossos vírus vão se movimentar para infestar, para migrar outros vírus, outros órgãos, para gerar as crises, por esse sistema aqui Sistema de distribuição, claro, né? E aí tem um ladinho vermelhinho, que eu acredito sejam artérias, o outro lado azul, as veias. Essa representação de cor, tem que tomar cuidado com isso, porque isso é uma coisa muito importante, né? E utilizado pra caramba como peguinha de prova. O vermelho está representando o sangue arterial,
que é o rico em oxigênio, né? E o azul está representando o sangue venoso, que é o Esgotado. pobre em oxigênio. Isso. Tá? Na maioria das vezes, na circulação que a gente chama de sistêmica pelo corpo, tá? A artéria está transportando sangue arterial e a veia está transportando sangue venoso. A exceção é a circulação pulmonar, que está invertida. Porque a definição de artéria, ó, são vasos que estão no sentido de saída do coração. Tá indo embora para os órgãos. Quando está voltando, veia ao coração, está voltando pelas veias. Legal? Entendi. Então, por exemplo, a veia pulmonar, que está voltando para o coração do pulmão, aqui representado aqui, ó. Tá lotado. As veias pulmonares estão lotadas de oxigênio. Então, isso eu peguei clássico de prova. Mas né? é veia. Essa aqui é veia. É uma veia com sangue arterial. Mas não tá errado. Beleza? Não tá errado não. A representação tá perfeita. A cor representa a oxigenação do sangue. Quase, hein? Quase, Legal? quase vocês... Não, tá bem. Até por conta da hemoglobina, oxidada, Entendi. essas coisas. Então aqui, na verdade, é uma veia, mas tem sangue Isso, arterial veia carregado com em sangue oxigênio. arterial e aqui a artéria com sangue venoso. E essa aqui... Ah, tá. Então Aqui é uma só artéria, entre tá saindo do pulmão coração. e- Isso, a entendi. circulação Só entre pulmão. pulmonar é invertida. A artéria carregando sangue venoso Entendi. e veia carregando sangue arterial. Fera. E aí tem as setinhas porque eles só se movimentam a favor do fluxo. Isso, a setinha Os tá, vírus isso, só tem se válvulas espalham. nesses vasos para impedir refluxo. Na artéria tem pressão bem maior, né? Tá saindo do coração, acabou de bater, essas coisas. E agora, só mais um detalhe. Manda. Acho que nesse aqui que é vermelho não vai dar direitinho. Aqui embaixo, ó, no rim, tem essa ramificação bonitinha, parece um tribal, uma tatuagem que a gente faz aqui bonito, no braço. né, o desenho? Isso aqui, tanto na ida, tanto na artéria, quanto na veia. Isso é o que, esse enfeitezinho? Tá representando a distribuição na forma de capilares. Os que capilares, eu entendo desse que é- desenho, que é né? pra entrar nos- Porque entrou no órgão e se ramificou em vasinhos, os menores que a gente tem. Entendi. São vasinhos fininhos, permeáveis, que deixa passar água, glicose, oxigênio, as trocas, né? Aí e aí depois joga lá dentro. é divergência, capilares, depois convergência. Junta tudo de Eles novo. não separam assim. Não. é. Sempre a nossa circulação é chamada de fechada. Entendi. Então, sempre dentro dos Solta, vasos. espalha e Isso. esse mesmo aqui já E fecha e volta. pra- Maravilha, perfeito. Massa. Tô entendendo tudo. É isso. Beleza, vamos lá. Eu vou dar uma fichinha, um tilezinho que cada jogador recebe, para ele guardar as cartas, organizar aqui e tem um resumo das ações. Vou deixar com você, pra você Beleza. acompanhar. Você está sendo o jogador laranja. Perfeito. Eu vou ser o roxo. Tirar daqui. Vou ter as minhas cartinhas todas, com todas as regiões, e algumas mutações iniciais que vão realizar essas ações. E aí eu quero ver se tem a ver. Vamos de baixo para cima, que eu acho que é mais tranquila. Movimento, eu acho que a gente já falou. Ela se movimenta sempre a favor do fluxo sanguíneo. Sim. De o vírus órgão não pro tem outro. mecanismo próprio de movimento, ele vai no fluxo. E as né? ligações são essas mesmas, assim, São. as maiores. O vírus cai na circulação sanguínea, ele pode ir pra qualquer lugar do corpo. Aliás, qualquer coisa que cai na circulação sanguínea, né? Pode ir pra qualquer lugar do corpo. Fera. Bom, o movimento foi escudo. Tem uma ação de baixo para cima, escudo. Os vírus, eles têm um formato, vamos ver se dá para mostrar aqui, vou pegar esse laranja, acho que ele é mais... Olha aqui, olha esse olhar 43. Esse laranjinha desse lado é o vírus assim que ele entra no organismo, tá? Ele já conta como um exército seu. Mas do outro lado é o formato que você coloca quando o vírus ganha uma proteção. Então toda ação de extermínio desse vírus, se ele estiver protegido, ele não morre. Ele simplesmente perde a proteção e permanece. Se o vírus não tem a proteção, qualquer ação de extermínio, ele sai do jogo e retorna para o jogador. Certo? Tem isso? Um vírus Tem. pode fortificar. Eu sei que bactéria tem bactéria que vai ficando resistente. tem. E vírus? A questão, com certeza, vírus resistentes a medicamentos, ao próprio sistema imunológico, isso acontece muito. Agora, a questão o importante é a gente entender que isso não é uma coisa proposital, não é o vírus que melhora, né? Ele não se defende, não aprende a se defender. Isso é um mecanismo de seleção natural, né? É baseado em mutação e variabilidade. Então, num bando, o vírus, como sofre muitas mutações, num bando de 1 zilhão de vírus, começa a surgir variações. E essas variações podem ser resistentes a determinado antiviral, determinada droga. E aí o que acontece? Quando você tá com o antiviral e começa a matar os vírus, entre aspas, né? Eliminar, destruir e tal, você está privilegiando a sobrevivência de novo, entre aspas, né? Por conta de ser vivo, está privilegiando a reprodução desses vírus que são mais preparados ali. Mas essa preparação não é proposital, é seleção. Né? Entendi. É aquela história, Reproduz. você imagina, o urso polar tem muitos pelos porque ele produziu muitos pelos por estar no frio ou simplesmente porque naquele ambiente só dá para sobreviver um animal com muitos pelos? A gente tem que sempre tomar um cuidado para não colocar essa ideia de ser proposital. Como, por exemplo, fazer um update, coisas, uma questão de antiviral de computador, essas coisas, que a coisa é proposital. Ou a gente melhorando, né, numa matéria, alguma coisa na vida, em que a gente, de forma proposital, tenta melhorar naquilo ali. Em seres vivos não é dessa forma. A melhora, ela acaba acontecendo, na verdade, por seleção.
né? Não é uma Mas coisa proposital, é uma seleção. Seleção que a gente chama de seleção natural. É espontâneo, mas não No caso é previsível, é, é no caso, premeditado. isso. No caso de vírus e bactérias, tem uma influência monstruosa do ser humano aí, né? A gente tem casos, a gente fala que é seleção artificial, porque você está utilizando, né, antibióticos Drogas, contra bactérias, remédios, antivirais. entendi. Isso foi um problema grande com o vírus da AIDS. Quando desenvolveram as principais drogas lá contra o vírus da AIDS sofre muitas mutações e rapidamente começaram a aparecer uma pancada de variantes e resistência. Então, olha só, essa ação é a mais confusa, na minha opinião, no manual de regras, sobre como acontece e qual a finalidade dela no jogo, assim, de você Certo. conseguir dominar para usar. Que é uma ação chamada absorver. Você pega um vírus do seu, no caso eu estou simulando o jogador roxo, e eu absorvo todos os outros. É como se os outros não existissem. E agora, quando eu vou fazer um movimento, eu carrego todos eles. Eles só vão sair daqui de baixo no final da rodada, que são 6 ao longo do jogo, ou caso esse vírus seja exterminado. Se ele for exterminado, ele sai do jogo e libera os outros que ele absorveu. Entendi. Existe algo parecido na biologia? Não, na biologia sim, mas em vírus é complicado definir isso. Assim, um vírus absorver os outros não faz muito sentido, assim, não tem sinergia entre os vírus. O que pode acontecer é aquilo que a gente estava discutindo de seleção natural, né? Alguns vírus acabarem, né, Eles não se relacionam? Não vai ter uma relação direta entre o vírus, um atacando o outro. Tem, você pode falar de usar o termo competição, né? Mas é o que eu falei pra você, seleção natural. Não é intencional. Então, não é intencional. Não é, por só exemplo, um animal que foi lá e atacou o outro, que também é seleção natural, lógico, né? Mas não tem algo tão direto assim pra gente usar como exemplo de vírus. Então isso aqui é quase... um recurso artefato criado do jogo, pra ter a gerar jogabilidade. Né? Fera. É isso. Agora, assim, se não tem sinergia, por exemplo, tem uma outra ação... Às vezes, assim, porque o absorver é complicado, mas tem vírus que dependem de outros vírus, são chamados de viroides. Tudo bem, mas olha essa outra aqui. Deixa eu ver. Vamos pular ela aqui. Imã. Não, pular o imã. A Pular o espadinha. imã, ataque. Atacar. Um vírus não ataca o outro. Nesse jogo que nós estamos competindo, por áreas, pelas regiões, é um jogo que você pontua quando você tem a maior quantidade, você não necessariamente precisa atacar e reduzir o outro para entrar. Tem vários vírus de jogadores diferentes no mesmo lugar. Ganha e pontua aquele que tem a maior quantidade, na verdade. Mas, às vezes, ao invés de aumentar a sua quantidade, você pode reduzir a do outro com esse ataque. Existe ataque? Não, em termo literal não, né? Tipo, um leão atacando uma zebra, né? Não vai acontecer isso com o vírus. Mas na biologia, aquela história de novo da seleção natural, a sobrevivência e do mais preparado, você tem vírus que vão sobressair em relação a outros. Então, ao mesmo tempo que estão infectando um grupo de células, alguns que tiverem uma melhor capacidade naquele ambiente vão se reproduzir mais. E a médio prazo eles vão ser selecionados, é isso. Então, mas não tem um ataque direto, uma colisão, um vírus enfiando a cacete no outro, isso não vai acontecer, entendeu? Assim, aí eu acho que já entra o lance do jogo de você jogar uma ação dessa e um órgão, né? Uma região para você atuar. Porque você, de repente, irrita aquela região responde e aí faz um tipo de seleção natural. Os anticorpos nem entram e vaza. Você gera, na verdade, a eliminação no jogo, né, do concorrente, porque você está acionando o sistema, a polícia, o sistema imunológico. Sim, em situações distintas, uma pessoa pode ser suscetível ou não a determinado vírus. Forçando a barra para entender, então, o tema e arrumar uma explicação, talvez fosse essa. Sim. Aumentar. Não, mas tá assim, dentro do ponto de vista de jogo, tá perfeita a ideia. Não tem como fazer o troço ser literal, né, em relação à biologia, outros temas, por exemplo. Com certeza, né? mas o A ideia tá boa. Não, sim, claro, o jogo tá legal. E esse imã, que é a de baixo, que é movimentar, eu posso repelir ou puxar um vírus que não precisa ser meu, pode ser de um oponente, porque isso vai gerar uma mecânica legal no jogo. Expulsar ou aproximar ele. Isso aí, a ideia tem, né? Porque, de novo, voltando àquela ideia de novo, né, de seleção natural. Se você tiver um vírus que está se replicando mais que os outros, está sobressaindo, ele está impedindo a multiplicação de outros. Entendi. Se você tiver um vírus que depende de outro vírus, na ausência dele ele não vai se multiplicar. Exemplo, hepatite D. Depende de um outro vírus que já esteja lá. Hepatite Então, D, depende. Hepatite D é um vírus que a gente falar. chama de viroide. Pois é, quase ninguém fala por causa disso, é mais raro. Né? Normalmente a gente fala de hepatite C, que tende a ser a pior, e A e B, que são menos piores. A principalmente, é menos pior, tem vacina e tal. Mas são hepatites virais. A B é da tatuagem. Não, na verdade, a B e a C, né? A B e a C, porque né? tem a ver com Eu sangue. também as tem a ver vacinas com depois sangue. fazer tatu. Pois é, então assim, pode ter um vírus que é chamado de viroide, né? Oide significa falso, então tipo falso vírus. Ele pode depender de um vírus. Pode ser que um vírus esteja se multiplicando muito rapidamente e impeça a multiplicação de outro por conta disso. Mas não é mas não é direto. Entendi. Então, em termos assim de jogo, tá perfeita a ideia. Um vírus tá detonando o outro, beleza. Didaticamente, não tem problema a gente falar isso, entendeu?
Mas no sentido literal, biológico lá, o vírus não tá batendo no outro, né? Não tem isso, né? Ó, como é que acontece? A gente seleciona secretamente, os jogadores fazem isso simultaneamente. Certo. Uma região e uma ação dessas, que é uma mutação. Nessa mutação aqui, por exemplo, ele teria 2 ações de movimento e uma ação que a gente ainda não falou, que esse raiozinho é uma ação de infectar. E ele adiciona um exército, né, um vírus dele naquela região. Então aqui eu estaria adicionando vírus no coração e movimentando 2 vírus. Dá para olhar de mais perto? Então, tem muita gente que usa o termo infecção como sinônimo de doença, e não é. Você pode ser invadido, infectado por um vírus e não estar com sintomas. Se você não tem sintomas, você não está doente. Isso acontece muito, é a ideia do HIV, né? O HIV é o vírus. A pessoa pode estar infectada, chamada de soro positivo, mas ela não está com a doença. Acontece a nível diário no nosso organismo o tempo todo. Se nós não tivéssemos transmite. Sim, ela está incubando ali, ainda não manifestou nela, Sim. A transmissão depende do que a gente chama de carga viral e da via, né? Qual foi a via? A via sexual tem uma chance diferente da via intravenosa, o usuário de droga, por exemplo. Então depende. Mas assim, a gente vai tratar um soro positivo como um potencial transmissor, lógico. Eu só não falei de uma que é a crise, né? Que aí é uma sacada do jogo, que você tem 2 maneiras de você gerar uma crise aqui. Se um órgão tiver muitos vírus, não importa quantos são e de quem são esses vírus, ele entra em crise. Falência seria, né? Crise no sistema nervoso, crise no sistema respiratório. A gente pode relacionar isso aí aos sintomas, né? Quando a pessoa tem uma curva, assim, começa com o início da infecção, aí sintomas, aí eu tenho um pico, a parte aguda dos sintomas, e depois a pessoa começa a melhorar, desde que o sistema imunológico reage. Contra vírus, na maior parte das vezes, é isso que a gente tem. Você não vê você tomando um remédio específico contra vírus, embora a gente tenha. Contra vírus da herpes, contra HPV, o próprio aquele Tamiflu, que a galera lá, naquela nova gripe. Eu também. Né? Então, mas antiviral existe, antirretroviral contra o HIV. Mas normalmente quando você vai no médico, o médico fala que você está com a virose, né? Normalmente ele não sabe que vírus que é, você vai descansar e toma remédios para conter os sintomas. E deixa o corpo o organismo você tem que estar bem para você vencer o vírus. Pessoal, o papo tá muito legal, eu tô aprendendo bastante. Mas a gente precisa encerrar o vídeo, tá ficando muito longo. A gente vai fazer uma pausa e aí eu me comprometo a soltar uma parte 2 já, uma semana depois aí, mais ou menos. Beleza? Vamos lá. Pra gente é agora, daqui a 1 minuto a parte 2. Valeu.